Olá, querido vestibulando, futuro aprovado. Sou Clara Ricieri, já trabalho com aprovação em medicina há muito tempo, já provei em todas essas faculdades que estão passando aqui na tela. E hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o vestibular de medicina da IMEPAC. E nesse vídeo eu vou te falar sobre a instituição, né? Como é que é a história da instituição, sobre o processo seletivo, de que forma que você pode entrar, se só pelo vestibular, se usa a nota do Enem, se tem transferência, portador de diploma, enfim. E também vou te falar sobre como que é a prova, o esqueleto da prova, o que você tem que estudar mais e por último, mas não menos importante, aliás, mais importante, eu vou te falar os meus bizus. Os bizus da CLA que vão fazer você ficar assim, ó, pertinho da aprovação, que vão te colocar muito lá na frente. Então, vamos comigo aprender tudo sobre a IMEPAC. A IMEPAC já pode ser considerada uma faculdade tradicional. Por quê? Porque ela já tem várias turmas de medicina formadas e ela tá aí, ó, desde 2005 na estrada, tá? Uma coisa importante é que o ensino lá na IMEPAC, ele é pelo método PBL, tá, pessoal? O método PBL, para você que não sabe, é aquele método que é baseado em problemas, é diferente daquele ensino tradicional que a gente está acostumado a ver tanto nas faculdades de medicina, como nas escolas, como em outras graduações também, tá? É uma forma de ensino muito moderna e que tem sido cada vez mais implementada nas faculdades no Brasil. E também a gente observa um hospital-escola, coisa que não tem em todas as faculdades. É um diferencial do caramba, tá? É um hospital-escola bom, grande, com várias especialidades e que com certeza vai fazer diferença na sua formação. Vamos falar o que todo mundo quer saber? Quanto que vai doer no bolso? Quanto que custa estudar lá na IMEPAC? Olha só, os valores eles variam de turma para turma, mas tá na faixa aí da bagatela de 8 a 9 mil reais a mensalidade, tá? Mas calma que tem algumas facilidades. Essa faculdade, a IMEPAC, ela oferece sim vagas pelo ProUni e pelo FIES. Beleza? Então você pode entrar ou pelo vestibular tradicional, ou pelo ProUni, ou pelo FIES. São poucas vagas, mas é uma opção. Como que você pode estudar lá na IMEPAC? Bom, só tem uma forma atualmente, tá? Que é o vestibular tradicional, pessoal. Antigamente, lá na pandemia, a IMEPAC também optou por fazer o processo seletivo pela nota do Enem, mas atualmente só existe o vestibular tradicional, que acontece 2 vezes no ano. Os vestibulares, eles geralmente acontecem em novembro e maio, tá, pessoal? Então, fica atento aí as informações, as datas de liberação de edital e tal, que costuma acontecer bem rapidinho, como a maioria das faculdades particulares. No total, são 90 vagas, tá? Mas nem todas essas vagas são para o vestibular. Lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que a gente tinha para a Unifies? Algumas dessas 90 vagas são destinadas a esses programas do governo, beleza? A banca não é nenhuma banca tipo VUNESP, que o pessoal às vezes está acostumado a fazer. É uma banca própria da faculdade, ou seja, a IMEPAC produz as próprias questões, corrige o próprio vestibular, elabora o próprio processo seletivo, tá? Mas isso não significa que é um vestibular pior do que um elaborado pela VUNESP, por exemplo. Muito pelo contrário. Eu considero o vestibular da IMEPAC um vestibular bem organizado, eles sempre liberam as coisas bem bonitinhas, o edital, ele é um edital estruturado, tem conteúdo programático, as provas, elas têm sim um padrão, não é uma prova que num ano é de um jeito, do outro ano é completamente diferente, tá? Então, é um vestibular que eu considero joia de se fazer. E uma escala USP de dificuldade, claro, o que é uma escala USP de dificuldade? É o quanto é difícil passar nesse vestibular de medicina. Considerando aqui o 10, é passar em medicina na USP sem cota, tá? Porque para mim, a FUVEST é um dos vestibulares mais difíceis de passar hoje no Brasil, tá bom? Dentro da nossa escala USP aqui, a IMEPAC vai estar aí, escala 3, tá? É um vestibular relativamente tranquilo de se passar. E a quantidade de candidatos por vaga varia entre 25 e 35, que é uma boa média para faculdades particulares de medicina. Vamos falar sobre o esqueleto da prova? Bom, primeira coisa, toda a prova é composta? Palavras novas sendo inventadas aqui. Toda a prova é composta por 45 questões de múltipla escolha. Na prova da IMEPAC, a gente não tem questões discursivas, que são as questões abertas que tem que escrever. É só marcar X e uma redação, tá bom? É uma prova relativamente pequena, 45 questões. O nível de cobrança é médio, já vou te explicar por quê. A gente tem sim uma redação, é muito importante a redação na prova da IMEPAC. Ela é no modelo dissertativa argumentativa, mesmo modelo do Enem, mas isso não significa que ela é igual ao Enem, critérios de redação e de correção são diferentes, tá? E aqui, gente, as disciplinas cobradas, todas as que estão azul aqui, ó, história, química, física, literatura, português, biologia, geografia, matemática, redação e língua estrangeira, são as disciplinas que estão dentro da prova da IMEPAC, que são cobradas, tá? As que estão em vermelho são as disciplinas que não são cobradas, ou seja,
sociologia e filosofia. E por fim, gente, eu vou te explicar os bizus. O que são os bizus? É o que você precisa saber de diferente da sua concorrência para chegar nessa prova com a certeza de que você vai ter mais chance e que você fez o seu melhor. Vamos comigo? Gente, se tem uma prova que tem bizu para dar, é a prova da EMEPAC. Ela é muito diferentona e a maioria das pessoas vai para a prova sem saber nada disso aqui que eu vou falar para frente, tá? Então, importante, ajudar pessoas a serem aprovadas mais rápido é o meu trabalho. Então, as informações que eu vou te passar aqui é o comecinho, é a pontinha do iceberg do que é um acompanhamento individualizado para sua prova. Aqui eu vou te passar um cenário geral que já vai te ajudar pra caramba, mas se você quiser algo personalizado, pensado para sua rotina, para você, clica aqui no link que vai estar na descrição para conversar com a nossa equipe, para saber como que eu posso te acompanhar e passar na EMEPAC aí o quanto antes, tá bom? Ou em outros vestibulares que você venha prestar também, de acordo com a sua necessidade, sua rotina, enfim. Clica aqui embaixo. Vamos lá. Pesos. A prova da EMEPAC tem uns pesos muito esquisitos, muito estranhos, muito diferentão. Vem comigo que eu vou te explicar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui era para ser um peso. Se você não entendeu o meu desenho maravilhoso, eu tô aqui te explicando, ó. Peso 3. E aqui a gente tem 2 grupos de matérias. Tá vendo que elas estão juntinhas? Elas estão juntinhas aqui por um motivo. Literatura e língua portuguesa, tá? Portuguesa, elas são uma matéria só dentro da EMEPAC. Química e física, uma matéria só dentro da EMEPAC. Biologia, ela é separada, ela vem solteira. História e geografia, uma matéria só, e matemática vem solteira também. Então, literatura e português tem peso 3, química e física tem peso 3, biologia tem peso 3. Essas são as matérias que a maioria das pessoas vai olhar e vai falar assim, são as matérias mais importantes da prova, porque tem mais peso. Mas não é só isso que você tem que analisar, não. Vem comigo. História e geografia tem peso 2, matemática tem peso 2, e língua estrangeira, que não tá aqui, eu esqueci de colar, mas a gente tá entendendo, tem peso 2 também. Só que chegamos aqui na minha conta, que eu escrevi num papel pra botar aqui na sua cara pra você não esquecer. Português e literatura, a gente tem... Minha edição tá rindo de mim, só porque eu tenho dificuldade com a câmera, o quê? Trocada. Mas você tá entendendo, né? Português e literatura, um bloco de conteúdo só, 13 questões. 13 questões vezes 3, que é o peso, dá 39 pontos. Ou seja, português e literatura corresponde a 39 pontos da prova. Agora vamos para biologia. Biologia, são 8 questões, peso 3, 24 pontos. Química e física, 8 questões, 4 de cada, peso 3, 24 questões. Ou seja, biologia 24 pontos, português 39 pontos. Olha a disparidade das mais importantes aqui. Matemática e estatística, são 6 questões, peso 2, 12 pontos. Vamos lá, pessoal, matemática e estatística. 6 questões apenas, tá? Peso 2, 12 pontos. História e geografia, um bloco só. 6 questões, 3 para cada uma só. Peso 2, 12 pontos. E língua estrangeira, peso 2 também, 4 questões, 8 pontos. Observa, matemática, que é o que a maioria das pessoas surta batatinha. Fala assim, caraca, eu não sei matemática. Vale só 12 pontos na EMEPAC. E português e literatura, que OBS, não tem obra literária, 39. Agora vem o grande astro dessa prova, a redação. Redação vale 8 pontos, só que o peso é o que, amores? 10. Então ela vale 80 pontos. A pontuação máxima que você pode ter na prova da EMEPAC é 199. Então a gente tem na escala de importância, primeiramente a redação, a gente tem português e literatura. Se você for bem nessas duas áreas, você já se garante assim com uma base bem mais tranquila. Depois a gente tem biologia, que isoladamente vai ter 8 questões, e depois química e física. O restante não é tão importante assim para a prova da EMEPAC. Não é que você não vai estudar, mas você não vai estudar com tanta ênfase. Quando a gente faz um planejamento personalizado para a EMEPAC, essas matérias que eu falei primeiro, elas estão em evidência, elas correspondem a mais de 50% do tempo daquele estudante, tá? Então, considere isso na hora de montar o seu planejamento. Outra coisa importante, dentro da prova do vestibular de medicina da EMEPAC, não existe a cobrança de várias frentes da matemática. Não se cobra geometria, nem plana, nem espacial, nem analítica. Mas, na contramão, a gente tem uma cobrança muito incidente de estatística. Não, toda aquela parte de desvio padrão, variância, enfim, toda aquela parte específica da matemática, ela vem sempre. E agora você acha que uma pessoa que não assistiu esse vídeo vai estudar isso?
Não vai. Vai ficar perdendo o quê? 40 mil anos no cursinho estudando geometria, sendo que geometria nem cai nem MEPAC. Então essa é a diferença entre um estudante que estuda a prova, que sabe o que tá fazendo ali, e uma pessoa que vai cair de paraquedas e achar que só porque é uma prova particular que ele vai passar. Não é bem assim que a banda toca, tá? Então é muito importante você saber disso. A prova de MEPAC é uma prova bem justa, né? E todas essas informações que eu passei pra você nesse vídeo, com certeza vão te ajudar a sair lá na frente. Agora é pegar firme, estudar e depois você me conta aqui se você passou, tá bom? Lembrando que se você quiser o meu acompanhamento, é só clicar aqui no link da descrição, que vai ser um prazer te ajudar. Efeitos especiais? Ah, não, cara. Eu não sou assim tão, sabe? Ah, não. De novo. Agora é verdade.